O maior desafio é a burocracia. A burocracia é infernal dentro da prefeitura. É infernal, assim, é impressionante. Você quer fazer uma obra, essa obra vai levar 2 anos para iniciar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando agora com a segunda temporada do nosso programa Xiloida. Esse programa onde o importante é o que o outro tem a dizer, né? A primeira temporada foi muito legal, a gente teve artistas, políticos, mestre churrasqueiro, teve muita gente legal falando com a gente. E agora a gente começa a segunda temporada com algumas novidades, não muitas, mas nós temos uma novidade bastante legal, que é o nosso novo patrocinador, a Opa Beer, fábrica aqui de Joinville, de cerveja, que está nos incentivando, apoiando esse projeto. Então, muito obrigado à equipe da Opa Beer, que se junta à equipe da Motiva Filmes, que patrocina o nosso programa. Eu também quero agradecer hoje meu amigo Gui Mestieri, que está aí assando pra gente. Daqui a pouco ele vai fazer uma carne, um choripão. Obrigado, Gui. E hoje, começando essa segunda temporada, eu talvez vou deixar ele chateado, mas eu vou falar com a pessoa mais importante da cidade, que é o prefeito de Joinville, Adriano Silva. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, cara. Te encontrei aqui nesse lugar, na minha casa. Em outros momentos ainda não era o prefeito. E que alegria te ver aqui agora em outra situação já. Bons momentos aqui, né? Boas lembranças, bons bate-papos aqui, né? Com grupos de amigos, tudo mais, conversas, né? É um lugar que tem boas memórias. Que legal. Memórias. Adriano, antes de começar, eu quero saber como é que tu chamava esse objeto na tua infância, cara. Xiloida. Pra mim é Xiloida. No máximo estilingue, né? Mas era o Xiloida mesmo. Porque a ideia do programa, como eu estava te dizendo, né? É um objeto simples e que cada pessoa fala de um jeito diferente. E assim é a vida, as pessoas enxergam as coisas de jeito diferente e tá tudo certo. A gente pensar diferente, então tem funda, estilingue, xiloida, vários nomes. Né? Isso. Adriano, então vamos começar um pouquinho do começo para depois a gente falar um pouquinho da tua função hoje. Você é aqui de Joinville mesmo? Quem era o Adriano criança? Sou nascido em Joinville mesmo e eu sou bisneto de joinvilense, né? Então, assim, meu bisavô já era joinvilense. E, enfim, tive uma infância normal, né? E estudava bastante. Meus pais sempre levaram muito a sério os estudos, então de manhã ia para a escola, à tarde eu tinha várias aulas complementares, né? É o que eu digo, assim, as nossas agendas sempre foram agendas muito recheadas, assim, né, de atividades. Final de semana não, final de semana daí era livre para brincar, mas durante a semana praticamente não tinha tempo de brincadeira, não. Era estudar alemão, inglês, natação. Eu fazia parte do time de natação de Joinville, então fui federado, né, fui atleta. Enfim, então, agenda bem cheia, desde sempre. E a empresa do qual a sua família é dona, são donos há algumas gerações já. Como é que era essa relação empresa-casa quando tu era criança? Existia dentro de casa papo sobre a empresa? Tu já entendia o que acontecia ou não? Sim, bastante, né? O meu pai, ele era presidente da empresa e ele costumava trocar muita informação com a minha mãe nas mesas das refeições, então almoço, jantar. Então a gente acabava acompanhando se a empresa estava bem, se a empresa estava mal, se estava em crise, se estava, né, crescendo. Então isso foi interessante até e eu digo que é um formato que eu acho até muito legal que as pessoas levem isso para dentro de casa, porque muitas vezes os pais tentam fazer com que os filhos não sofram ou não se envolvam com a atividade profissional. Mas, por outro lado, quando o filho daí cresce, não tem relação alguma, né, com o negócio da família. Para ele, aquilo não tem uma ligação. E não foi o que aconteceu com a gente, né? Os 3 filhos acabaram trabalhando nas empresas, né, tendo já uma dinâmica muito natural, chegando, trabalhando, enfim. Então, acho que isso é em decorrência de como era tratado em casa esses temas. Mas quando criança tu já imaginava um dia assumir a empresa ou tu fazia outros planos, por exemplo, ser bombeiro, né? Quando eu cheguei a fazer plano de ser médico, de fazer medicina. Né? Mas aí foi quando no Colégio Bom Jesus eu fui convidado para participar do Grêmio Estudantil e ali eu me apaixonei por trabalhar com pessoas e projetos, coordenar atividades. E ali então eu decidi fazer administração de empresas. E aí eu acabei virando bombeiro, né, socorrista, por causa dessa vontade que eu tinha da medicina, né? Então eu acabei
unindo ali a atividade voluntária com a vontade que eu tinha no passado de ser médico. Sim. E antes de falar dessa atuação como bombeiro, né, tu tem outras atuações também com voluntariado, né? A gente agora, recente aconteceu algo em Petrópolis, eu pensei, poxa, o Adriano em outros tempos ajudou muito também, né, nesse tipo de situação. Como nasceu essa vocação para o voluntariado, de querer ajudar o outro, cara? Você sabe que eu acho que isso é bem de caso, assim, porque em 1983, eu estava com 5 anos de idade, eu me lembro de eu ir para o Abel Schultz ajudar a dividir os materiais, eu nem me lembro direito o que era, mas eram as enchentes de 1983. Né? Então, de certa forma, meus pais foram lá trabalhar como voluntários e nos levaram, e aquilo ficou marcado na minha cabeça. E ali, quando aconteceram os desastres em 2008, aqui em Joinville região, eu estava no plantão dos bombeiros e eu percebi que a cidade não estava se organizando de uma forma única, através de uma central única de atendimento. E aí surgiu a ideia de criar a Central Solidária. E a Central Solidária, então, foi criada com a AJOS, com os rotarianos, né, e com vários voluntários, jipeiros, enfim. E a gente criou um núcleo e em 18 dias de trabalho no Centro Eventos, a gente acabou despachando ali 120 carretas de 30 toneladas cada uma. Você imagina a quantidade de doação que a gente administrou, né, durante esse tempo. E de lá para cá já foram mais de 15 centrais solidárias montadas. Inclusive lá em Petrópolis, em 2011, o primeiro caminhão de ajuda humanitária que chegou foi de Joinville, né, e coordenado por nós. Então, isso foi uma coisa que aconteceu de forma natural, né? Por eu já gostar, estar no bombeiro, acontecer, né, ter a ideia, se envolver com voluntários, enfim, quando vê tu tá no meio, tá fazendo, não sabe nem porquê, né? E é importante porque você sabe que eu tenho meu trabalho também na igreja, com grupos de jovens, grupos de casais, e quem se doa pelo outro ganha muito mais do que dá, né, cara? É muito enriquecedor, a gente cresce muito dessa forma, né? Isso é verdade, isso é verdade. Com certeza a gente sai melhor do que entrou. Sim. Né? Com certeza. E a gente não... Às vezes a gente reclama de barriga cheia, né, cara? Então a gente vê a situação do outro, é muito interessante pra gente aprender. E aí você também agora, 18 anos já como bombeiro voluntário, mais ou menos, é isso? Esse ano acho que eu faço 20 anos 20 já. anos já? Acho que esse ano é 20 anos. Ainda tô com os números da campanha na cabeça. Eu acho que que vai dar 20 anos. Né? E como é que é essa atuação, cara? Quais as histórias assim que tu viveu como bombeiro? São muitas histórias, né? Se eu contar, eu acho que eu passo já de 1000 atendimentos já na ambulância. Mas eu tenho algumas histórias assim, eu costumo contar as histórias bonitas, assim, as histórias... Só te interrompendo, você é socorrista, você atende a vítima mesmo. Sou bombeiro socorrista, trabalho em ambulância. Tá? Eu sou especializado em socorrismo, até posso atuar em caminhão de combate a incêndio, resgate veicular, mas a minha vontade, assim, a minha paixão é a ambulância. Né? Então eu costumei praticamente dar todos os meus plantões nas ambulâncias. Sim. Agora, uma história que eu sempre conto que é engraçada a gente estava de plantão e aí tocou a emergência, né? Lá no pátio toca uma emergência, daí a gente corre todo mundo para a ambulância e aí via rádio vem a situação. E aí veio na rádio dizendo, olha, equipe, temos uma situação diferente. Eu achei estranho, porque geralmente é desloca em código 3º para rua tal, acidente. Aí eu disse, pois não, daí eles disseram, olha, a gente está com um ônibus parado na Beira-Rio e na frente do ônibus o Jacaré Fritz está parado e o ônibus não consegue passar, os passageiros não conseguem sair do ônibus e a gente quer que vocês vão lá. Daí eu pensei assim, o que um socorrista vai fazer, né, com um jacaré daquele tamanho? E aí a gente entrou na contramão na Beira-Rio, foi dando sinal de luz assim para ver se ele saía. E aí no fundo ele olhou pra gente, viu aquele giroflex e tudo mais, olhou pro ônibus, olhou pro rio e decidiu ir pro rio, assim. E foi muito bom, porque ele foi sozinho pro rio, aí o pessoal bateu palma pra gente e tudo mais, mas eu disse, morrendo de medo, né? Disse, o que eu vou fazer com o jacaré? Se ele não sai voluntariamente... E também teve uma história que, assim, pra mim foi a mais impactante, foi quando eu tava entrando no plantão, liga meu pai, aí minha mãe tava tendo um AVC e aí eu me lembro assim que na hora eu virei filho, eu não conseguia nem passar o endereço da casa dos meus pais, tão nervoso que eu fiquei. E aí eu só pulei na ambulância junto, a sorte que os bombeiros estavam comigo são meus amigos e conheciam e sabiam, a gente se deslocou até a casa e realmente ela estava tendo um AVC
né? E ela foi atendida muito rápida, chegou no hospital, tomou medicação e ficou sem sequela alguma. Né? Então, eu falo assim, por Deus, eu estava na hora certa, no local certo, né? E conseguimos fazer o atendimento e ela está super bem em casa, assim. Então, eu falo, são momentos como esses que dizem assim, vale a pena, né? Vale a pena. E mesmo ano passado eu como prefeito estava dando plantão. Na quarta-feira eu tinha feito a abertura do festival de dança e na quinta-feira eu estava no plantão. E foi quando aconteceu o acidente embaixo do viaduto de Joinville com uma van cheia de bailarinas. Né? E eu fui o primeiro bombeiro a entrar dentro da van, né, desse acidente. E foi chocante, assim, porque foi um acidente gravíssimo, né? Um caminhão bateu na lateral da van. Eu entrei e eu contei, eu disse, nossa, pelo menos 3 pessoas estão mortas aqui dentro. Tá? Então... E foi muito ruim, porque as meninas e meninos estavam ali completamente chocados e muitos no telefone com os pais, chorando, naquele desespero, e toda a nossa equipe em torno tentando fazer uma abertura para a gente começar a tirar as vítimas, em torno de 14 a 18 vítimas, então isso requer muito recurso, né? Muitas ambulâncias, muitas equipes envolvidas. E eu fui o primeiro bombeiro a entrar e o último a sair, né? Porque o primeiro que entra acaba dando a atenção ali às vítimas e vai organizando a retirada. E eu fiquei com uma menina em especial, a Maria Eduarda, que ela era a pessoa que estava mais grave naquele momento e infelizmente ela ainda seria a última a ser retirada porque ela estava exatamente onde o caminhão bateu e a gente tinha que tirar ela pelo outro lado. Então eu acompanhei ela, daí logo que a gente tirou ela, eu entrei na ambulância, fui para o hospital, acompanhei todos os exames, graças a Deus ela não teve nenhum trauma no crânio, que a gente estava muito preocupado que ela tivesse um traumatismo craniano, né? Ela estava bastante agitada no dia e tudo mais, mas ela só sofreu realmente uma lesão no pé grave, ela perdeu o dedinho, né? Isso para uma bailarina é extremamente grave. Mas enfim, esse ano eu já recebi vídeos dela, ela está treinando, conseguiram fazer uma prótese. Eu vi uma reportagem sobre isso. E ela disse que vai voltar e que vai dançar esse ano no palco aqui no Festival de Dança. Então, é muito bom assim, a gente poder participar desses momentos, ver que, por Deus, a gente está lá e fazendo a diferença na vida da pessoa e, nesse caso, ver de que deu tudo certo e que ela voltou a dançar e tá feliz e vai voltar aqui pra Joinville. Que legal. Eu vi a reportagem falando sobre ela e o médico, ele é especialista, né, no assunto, então eles fazem uma prótese que vai compensar aquele dedo porque é fundamental para o equilíbrio. Exatamente. Só que eles ficam na ponta do pé. Exatamente. E tal. Então ela estava muito realizada assim por poder voltar a sonhar em dançar no palco, né? E aquele talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis para mim. Assim, olha que ano passado a gente teve muitos desafios na prefeitura, a pandemia como um todo foi desafiador, né? E a própria abertura do Natal também, né, que teve um incidente, mas nesse caso em específico, né, eu me envolvi diretamente assim, né, com a pessoa, estar no momento e numa noite anterior fazendo a abertura do Festival de Dança, e aí vem na tua cabeça um monte de perguntas, será que deveria ter aberto o Festival de Dança, será que não? Né, você se questiona tudo isso, né? É engraçado assim, uma vez que você é bombeiro, e só bombeiro, você está lá atendendo, você não está questionando o que aconteceu, você está atendendo a vítima. Mas eu não, eu estava bombeiro e prefeito, né? E o Festival de Dança estava acontecendo, porque ali a gente conseguiu fazer com que acontecesse o festival naquela data. Então eu me questionei muito, assim, foi muito difícil, né? Uhum. E graças a Deus deu tudo certo, todos estão bem, todos os bailarinos estão bem, né? Mas foi um momento de bastante reflexão. Adriano, agora vamos passar um pouquinho para a parte onde tu começa a pensar, cara, eu sou um empresário de sucesso, tenho a minha família bem estruturada, tá tudo bem na minha vida e eu vou arrumar um problema para mim, eu vou virar político. Cara, quando que nasce essa vocação agora para ser um político, cara, pensar, vou contribuir de outra maneira? Olha, veio por uma indignação, né? Eu, em 2015, aliás, uma coisa importante assim a gente falar, eu sempre acreditei no Brasil e eu gosto demais do país e já morei fora e a gente vê que os outros países são organizados, mas nenhum país tem o povo brasileiro, nenhum país tem a estrutura familiar que nós temos, ninguém tem a alegria de viver do povo brasileiro, então são valores, né, que são importantíssimos. E aí
quando você vê um monte de jovem sonhando e dizendo assim, eu vou estudar porque um dia eu vou morar fora, porque o meu futuro é fora do país, isso me machucava. Em 2015, quando o Brasil entrou novamente da crise Dilma, ali veio uma indignação muito grande. Foi a primeira vez que eu pensei em preparar os meus filhos para morarem fora do Brasil. Eu disse, não, ali a gente tem que fazer alguma coisa, não dá para ser assim. Né? O nosso país é um país tão rico, tem uma condição tão boa de tudo crescer, né, e tudo mais, e o nosso problema é político. Né? Então é na esfera política que a gente tem que mudar. E se pessoas não estiverem dispostas a participar, não adianta a gente esperar mudar. Né? Então foi nesse sentido, assim, de querer ver a mudança e talvez ter que entrar para promover a mudança. Então essa foi a motivação. E aí aquilo que parecia um grande desafio se torna realidade. Você se filia a um partido e vira candidato. Então, agora é verdade. Mas no ano que nós fomos candidatos, no caso, porque eu também fui candidato naquele ano, a vereador no caso, acontece uma pandemia. Bem na minha vez, cara, bem na minha hora. E você se envolveu com a pandemia de uma forma que poucos se envolveram, coordenando também mais uma vez como voluntário, né, ajudando a arrecadar doações e montar equipamentos que atendessem a população. Em algum momento tu pensou em desistir da candidatura em meio à pandemia? Olha, eu praticamente desisti da candidatura. Né? Eu fiquei 60 dias sem me envolver absolutamente em nada que fosse da campanha. Né? Eu ali me dediquei 100% à atividade de preparar a cidade para o Covid. Né? Isso foi feito através da CIG, eu estava ali como vice-presidente da CIG ainda. Aliás, eu já tinha saído, mas me chamaram porque eu sempre fui coordenador, né, dessas atividades voluntárias e de ações de emergência e urgência, e acabei então fazendo esse trabalho, coordenando todo esse trabalho. Então dali saiu a reforma do Hospital São José, 83 leitos a mais no Hospital São José, a compra de quase 50 respiradores, né, máscaras, luvas, né, foram quase 4 milhões ou 5 milhões de doações de empresários e, né, a gente acabou administrando tudo isso. Então foram 2 meses inteiros ali me dedicando full time, assim, dia e noite nesse trabalho. Né, e quando a coisa se regularizou e a gente conseguiu daí atender, daí eu disse, não, então agora eu consigo voltar, e voltei, assim, mas na época eu me lembro que o partido ficou bem preocupado porque de fato eu disse, olha, eu não tenho cabeça para pensar, eu vou atuar, eu sou dessa forma, sempre fui envolvido com ação de emergência, então não é agora que eu vou ser diferente. Né? E de forma alguma poderia parecer um oportunismo por ser um ano eleitoral, porque tu sempre fez isso, né? Então, na verdade, abriu mão da própria campanha para isso. Pouco a gente divulgou também, não foi uma atividade para a campanha, né? Não foi para divulgar. Então, assim, de fato as pessoas mais próximas sabem, né, como eu sou e viram de que era a minha atividade mesmo, né, e que fez a diferença. E tantas outras pessoas ali que ajudaram da CIG, o próprio presidente atual da CIG, o Corsini, ele que tocou as obras, a Marge Loyola, né, que fez toda a parte de máscaras, tudo mais, Marcelo Hack, enfim, tanta gente que se envolveu diretamente na ação e eu estava coordenando todo esse trabalho. A montagem aqui na Tupi também foram vocês? Exatamente, a Tupi, o Fernando Rizzo, né, a presidente da Tupi, que abriu ali o centro de triagem, né, com o Dr. Luiz Henrique Melo, porque ninguém sabia o cenário que ia acontecer, né? E todo mundo entendia, então, que a gente tinha que preparar a cidade. E quer queira ou não, aquilo ajudou muito a cidade. Tanto é que Joinville é uma das poucas cidades com mais de 500 mil habitantes que não teve lockdown, né? E muitas outras cidades tiveram que fazer porque a estrutura que tinha não dava conta do atendimento. Né? Então, aqui nós montamos 2 hospitais de campanha, aumentamos drasticamente a quantidade de leitos de UTI dentro do Hospital São José, mas a gente foi ampliando a capacidade e deixar a economia girando para que a gente não tivesse outros problemas sociais, de desemprego, empresas fechando e assim por diante. Então, nós conseguimos seguir por esse caminho, mas isso se deve muito, né, um ano antes a prefeitura, né, ela ter recebido toda essa ajuda para dar o suporte necessário para aguentar o que viria. Ninguém imaginava que iam ter várias ondas. Sim, eram 15 todo mundo dias, imaginava uma onda e daqui a pouco foram 4 ondas de Covid na cidade. Né? Sim. E aí, campanha começa.
o que fez a campanha do Novo, do Adriano e da maior bancada de vereadores, né, dos 3 vereadores eleitos, ter um diferencial e crescer? Era um partido completamente novo, que nunca tinha disputado uma eleição municipal. Eram 15 candidatos a prefeito, certo? 11. Então, 11 candidatos a prefeito. Um deles representava a continuidade da prefeitura que estava, outro vinha com muita força, grandes alianças políticas, e aí, de repente, a campanha cresce, a onda laranja tomou conta da cidade. Qual foi o grande diferencial? Olha, né, quando a gente começa uma campanha assim, eu escutei de muita gente falando, né, legal, você é o cara certo, mas um dia vai dar certo, não é essa a tua hora. Então a primeira vontade de chegar lá e ganhar e fazer, né, a dedicação integral nesse período e o trabalho em time, o trabalho em equipe, né, o que nós fizemos dentro do Partido Novo, só com voluntários, e o trabalho entre os 19, né, pré-candidatos a vereadores, candidatos a vereadores que nós tínhamos, e todos trabalhando em conjunto, isso foi fundamental para dar o resultado que nós tivemos na cidade. Um prefeito e uma vice e 3 vereadores, né? Então esse resultado foi um trabalho de grande time, né? E de formiguinha, né? Era aquela campanha franciscana mesmo, pé na rua, caminhando, conversando, explicando como se faz uma política diferente, quais eram os caminhos a se fazer, e com muita transparência, assim, sendo muito direto ao tema. E foi crescendo. Eu acho que os debates também foram importantes, deram visibilidade, afinal a gente tinha só 13 segundos de televisão, então não era isso que dava visibilidade. Então uma história, né, boa a ser contada, né, a história minha, das entregas, a proposta de se fazer uma política nova, trabalho em equipe, acho que tudo isso resultou no que nós tivemos ali no final. Foi muito emocionante. Como eu disse, eu fui candidato também a vereador naquele ano. Algumas reuniões fizemos aqui em casa, a gente esteve junto em vários momentos. E a gente só dizia assim, a gente só precisa ser conhecido, porque o plano era muito bom, a ideia era boa e o time era muito forte, né? Nós éramos poucos, mas muito bons, né? Muito engajados. E a gente se reunia no começo da semana, toda segunda ou terça-feira, para conversar. E poucas vezes as discussões foram acaloradas, era um time muito unido, né? Muito fechado. E isso eu acho que foi um diferencial bem interessante, assim. E eu acho que isso também é um diferencial da tua atuação como prefeito, porque a gente vê hoje, você visita as instituições, vai na comunidade, se reúne com algumas classes para ouvir as pessoas, participar, leva os secretários. Eu acho que isso é fundamental, né, Adriano? Estar próximo de verdade, não dizer vou estar próximo, mas manda um representante. Você mesmo tem visto o que Joinville precisa. Isso eu acho que é muito legal. É exatamente isso, assim, o trabalho em time, isso é uma coisa que eu levo muito a sério, né? Porque o trabalho de liderança, ele se dá justamente da gente ter a capacidade de administrar talentos. E cada um tem um talento diferente do outro. E se a gente consegue ter esse equilíbrio, né, entre egos, entre vontades, entre desejos, e deixar o talento surgir também entre o time, você tem um time coeso. Então foi o que a gente conseguiu fazer lá na campanha, né, cada um buscando fazendo a sua campanha para vereador, mas de certa forma a gente conectava todos num propósito só, né? Então vamos mudar a política, vamos fazer uma política diferenciada. E a mesma coisa acontece agora. Eu tenho 16 secretários, mais 2 presidentes de empresas, são 18 primeiro escalão. São pessoas completamente diferentes uma das outras, mas que no fundo, todos estão com o mesmo propósito, de ver a sua cidade melhor, de ver o joinvilense ter orgulho da cidade. Então esse é o meu trabalho da Rejane, a gente dar o direcionamento, mas fazer com que todos andem em conjunto. E não que se descolem, e daqui a pouco apenas um acaba tendo resultado. O resultado tem que ser do todo, e a cidade daí acaba também percebendo isso, que hoje se faz tudo em formato de grupo, em time. E ainda falando da campanha, eu lembro que em alguns momentos o Antônio trabalhava no marketing, né? A gente chamava ele de Pinto, que é o sobrenome dele, mas vamos chamar de Antônio para facilitar a conversa, não cair na 5ª série de novo. Ele dizia que todo mundo é filho de Deus, mas que tu era o preferido, porque várias coisas aconteciam que favoreciam, parecia que nos empurravam adiante. Só que, quando tu ganha a eleição, tem um mês para montar a equipe, que a transição era muito curta, que as eleições foram adiadas por conta da pandemia,
E aí precisava fazer com que as coisas andassem muito rápido. Foi difícil esse mês de dezembro ali, e ainda um complicador. No começo de dezembro, você e a Regiane com Covid, que foi logo depois da eleição que vocês descobriram. Como foi esse período ali, Adriano? Sim, eu acredito muito, né, de que a gente tem que estar preparado. Né? E o preparo ele é fundamental porque quando passa uma oportunidade, você assume essa oportunidade. Muitos chamam isso de sorte. Né? E na prática é você ter a oportunidade, você está preparado para ela. Né? Então todas as oportunidades que nós tivemos durante a campanha, nós soubemos aproveitar, porque a gente tinha estudado muito. Né? Eu tinha me preparado muito para aquele momento. E quando as eleições elas foram postergadas um mês depois, para primeiros prefeitos, né, de primeiro mandato, como no meu caso, foi muito difícil, porque nós tivemos apenas o mês de dezembro para montar o time. Que é a equipe de transição, né? E a montagem do time, no Partido Novo, a gente faz para o processo seletivo, um processo, né, de escolha, através de currículos e provas e tudo mais. Então, como montar tudo isso, ao mesmo tempo você ir conduzindo esse trabalho. Então, mais uma vez aqui mostrou a força do voluntariado. A gente teve desde o Matheus Simões, né, que veio lá de Minas Gerais, no momento de férias dele, se dedicou integralmente de férias aqui para ajudar a recepcionar as informações do governo anterior e a gente começar a se basear para tomar as decisões. O próprio diretório estadual e municipal nos ajudaram no processo seletivo, com as provas, com a análise de currículos e tudo mais. Em paralelo, enquanto isso ia acontecendo, eu fui fazendo reunião com todos os vereadores eleitos, né, com os 19, explicando como eu imaginava o governo, quais eram os meus valores e princípios, né, e para que todos tivessem esse diálogo comigo. E aí depois começaram as entrevistas ali na terceira semana de dezembro, a gente tinha 3 entrevistas para cada secretaria. Né? Então você vê, são 18 secretarias, vezes 3, olha quantas pessoas nós tivemos que entrevistar em uma semana e meia. Mas o meu objetivo era iniciar 1º de dezembro com o secretariado definido. O único só que não foi definido foi Águas de Joinville, porque existia uma oportunidade, né, de prorrogar a presidência da Águas por mais um mês, então a Luana acabou ficando por mais um mês, para que a gente fizesse esse processo de transição da Águas depois com mais calma, né, onde o Giancarlo então veio depois. Mas os 17, o presidente do Ipreville e 16 secretários, no dia 1º de janeiro já estavam definidos, né, e assim começaram. Sim. E o processo seletivo mesmo gerou já de cara críticas, porque as pessoas achavam que era um concurso público, que o melhor currículo ganhava. Mas não é só isso, né? É uma questão de alinhamento também com aquilo que pensa o partido, o prefeito que se elegeu. Então, o processo seletivo não era simplesmente capacidade técnica puramente, mas de nada adianta, por exemplo, um governo de direita se elege, ou vai colocar uma pessoa de esquerda para tratar dos assuntos da fazenda, por exemplo. Não faz sentido. Então, explica um pouquinho o que era o processo seletivo. Na verdade, é você privilegiar e você trazer pessoas técnicas. Né? Ponto. Né? São pessoas técnicas que vão trabalhar e que vão ter um currículo adequado, né, a tocar. E engraçado, porque nós somos criticados e eu nunca vi as pessoas criticando aqueles que se chamam amigos, colegas de partido. Escolha política ou né, indicação, ex-políticos, né? Então, assim, estava todo mundo muito mal acostumado. Na verdade, nós fizemos um processo tal qual eu faço na minha empresa. Primeiro, o currículo, a formação dele tem a ver com a atividade que vai seguir, né? O que essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa da forma como a gente pensa, no sentido ideológico, no sentido político da coisa, porque não adianta eu falar, né, de que a gente vai fazer liberdade econômica, que a gente vai diminuir leis, que a gente vai, né, tentar ajudar a vida do empreendedor e a pessoa vir com a cabeça contrária. Não, tem que fechar mais, o governo tem que ser mais pesado. Não vai combinar. Sim. Tá? E depois também uma prova de comportamento, que é uma prova de RH, onde eu sei fazer, né, a leitura dessas provas e que era o momento final e que todos os meus secretários, sem exceção, todos tinham barra alta de altruísmo e liderança. Então, assim, eu não convidei nenhum que não tivesse a barra de altruísmo forte, porque a prefeitura ela não paga bem o salário para esses cargos de alta liderança. Então, ou a pessoa ela vem por um propósito muito forte, entendeu? De querer também ajudar, de querer mudar, ou ela vai acabar se desgastando, ela não vai ficar. Né? Porque ela vai fazer a conta e ela dizer, pô, não vale a pena. Pelo desgaste que eu tenho aqui dentro, pelo salário que eu ganho, eu vou embora. Né? E não vou ficar. Né? Então a gente realmente conseguiu montar o time dessa forma.
Sim. E Adriano, aí você passou por uma campanha onde é difícil a campanha porque é uma disputa, né? E muitas vezes as pessoas, alguns adversários não têm fair play. Então passou por dificuldades, por embates realmente muito grandes. E você sempre, como a gente falava antes aqui, foi um bom moço, um cara visto, um cara de bem com a comunidade, um cara que fazia suas ações sociais e de repente começam a te bater, começam a plantar notícias. Como é que era lidar com a tua família, com teus filhos, com a Bianca, tua esposa, nesse período? Olha, isso aqui tá no jornal, mas não é assim. Porque eu acho que é difícil, dói, né, cara, tu pensar que tu tem que se explicar em casa. Como é que é isso? É bem difícil mesmo, porque assim, a gente sabe, né, de que existe a maldade, existe a má fé em cima disso tudo, né, e que a tua mulher, né, os teus filhos, né, acabam sofrendo por consequência. Né? Então, por várias vezes eu me antecipava a eles e já explicava o que estava acontecendo. Olha, né, o pai fizeram um vídeo assim, falando de mim, e estão fazendo isso por quê? Porque querem atingir o pai dessa forma. Né? Então, eu explicava o cenário e o contexto onde a gente estava para que eles entendessem ali de que no fundo é uma campanha política e é um jogo, né, e vai vencer um só, e tem gente que se utiliza de todas as armas, né, das mais sujas possíveis. Agora eu sempre coloquei uma questão para o Antônio Pinto, que é o coordenador da campanha, de que nós faríamos uma campanha extremamente limpa, uma campanha sem ficar criticando, né, e tudo mais, que a gente só ia se defender caso fosse atacado. Né, e seguimos dessa forma. E eu acho que essa mudança também, eu recebia muitos parabéns na rua, das pessoas falavam, nossa, olha que campanha bonita a tua, parabéns. Sabe, a outra me dá nojo, né, de ver o que estão fazendo, da forma como estão fazendo. Então as pessoas, elas querem essa diferença, né? A gente sente isso, que as pessoas querem uma política nova, a maioria dos brasileiros querem um Brasil melhor, um Brasil honesto, um Brasil transparente, né? Isso se começa já da forma como você faz a tua campanha, né? Você não pode ser uma pessoa diferente, né, de um jeito na campanha e depois de outro jeito. Então eu disse, não, eu nunca fui uma pessoa, né, de ficar jogando pedra na casa dos outros e tudo mais, então não vai ser dessa forma, nós vamos olhar para frente. O que nós vamos fazer? Né, quais são os potenciais de Joinville? Quais são as coisas boas a serem faladas? E fizemos desse jeito. Quando precisar jogar umas pedras, tem uma pois isso aqui é bom, né? e aí você teve os adversários, né? Um deles, deputado estadual, outro deputado federal, coordenador da campanha desse outro, também deputado federal. Você se elege prefeito e tem que se relacionar com outros políticos, outros poderes. Como é que foi esse relacionamento depois? Porque aí a gente precisa começar a conciliar para não ter revanchismo, não ter uma disputa. Como é que foi depois, Adriano? É difícil, viu? É bem difícil. O Fernando Krelling, a gente já tem uma relação mais próxima, até porque ele não foi para o segundo turno, então o segundo turno ele é mais pesado, né, em termos de campanha, assim, ataque pessoal, direto, né, então não tem mágoas, nem ele, minha, nem eu dele em relação à campanha. Mas tanto o Darcy quanto o Rodrigo Coelho, né, que estavam ali coordenando a campanha, né, do Darcy, foi uma campanha bem pesada, né, agora... A partir do momento que eu viro prefeito da cidade de Joinville. Aí tiveram várias pessoas que votaram no Darcy e várias pessoas também votam no Coelho. Então, por respeito a essas pessoas, obviamente, a gente tem que atender e tem que, né, receber. Então, eu já recebi o Rodrigo Coelho, né, algumas vezes lá no gabinete para falar de agendas da cidade, emendas e assim por diante. Né, e eu já tive por 2 vezes reunião em Brasília com o deputado Darcy de Matos. Sempre olhando a agenda Joinville, né? Obviamente buscando o melhor para a cidade, né? E trazendo eles também para essas iniciativas boas da cidade. Adriano, dentre as tuas realizações até agora, qual o principal desafio que você enfrentou ou está enfrentando, achando isso vai dar para fazer, mas não conseguiu, ou vai ser mais difícil do que eu imaginava? O principal desafio? O maior desafio é a burocracia. A burocracia é infernal dentro da prefeitura, é infernal, assim, é impressionante. Você quer fazer uma obra, essa obra vai levar 2 anos para iniciar. E você tenta encurtar os tempos e
Não, aí agora tem que pedir autorização disso, tem daquilo, daí a licitação leva 3, 4 meses, daí para fazer um edital de licitação é não sei quantos meses. E isso para gente que vem da iniciativa privada é muito difícil, porque são prazos completamente fora, né, do que a gente entende como normal. Então, infelizmente, o Brasil ele vai precisar, né, fazer realmente um trabalho de corte de burocracias. Nós estamos ficando muito para trás em relação a outros países pela lentidão que nós somos. E não é por força de vontade de quem trabalha, é pelo excesso de leis e normas hoje que existem. Né? E esse excesso de burocracia acaba deixando todo mundo de mãos atadas. Então, infelizmente, eu gostaria de ter mandado muito mais obras aí acontecendo e a gente está correndo contra o tempo para que isso ocorra. E a herança dos... tem coisa boa ali atrás. Opa, à vontade. Choripan aí. Opa, tá bonito. Com costela, raspa de limão, cream cheese e uma mozzarella. Esse é o Gui. Inclusive... Faz uma pergunta bem longa aí. Tá bom, fica à vontade, Adriano. Inclusive, o Gui Mestieri já foi um dos meus entrevistados aqui no programa, tá? Se você tá aí no YouTube, procura pelo Gui Mestieri, ele foi pra grelha lá, fez alguns cortes, ensinou a temperar, falou sobre defumação, cara, muito legal. E o pessoal que tá ao redor aí também tá com fome, tá, o Gui? Maravilhoso o choripan, meu Deus. Então, choripan gourmet. Isso é algo diferente. O Gui Mestieri, ele é mestre churrasqueiro, ele dá curso e tal, faz eventos e é um parceiro nosso. Inclusive, trabalhamos juntos lá na Paviloche, em outros tempos. Né, Gui? Parabéns, Gui. Olha, muito bom. Bom, chegou a comida, eu nem lembro mais onde a gente estava, mas vamos adiante. E aí, a herança que você recebe também foi um desafio, Adriano? Por exemplo, os contratos anteriores. E agora eu vou puxar um pouco a brasa para onde meu coração bate mais forte. O Boa Vista. Albano Schmidt e a Helmut Folter, por exemplo, um contrato feito na gestão anterior, que eu estou no grupo lá do bairro, cara, é muito difícil aquele lugar. O que está acontecendo? Qual foi essa herança recebida em outros contratos também? É de doer mesmo. Esse contrato é tudo que eu digo que não pode mais acontecer de jeito nenhum dentro da prefeitura. Você fazer um projeto executivo com vários problemas, entrar em obra, licitação, aquele desespero, talvez na época de campanha, querer mostrar serviço, entendeu? E um contrato que dá 3 anos para as empresas poderem terminar a obra. Então, na prática, hoje, eles não estão cometendo erro nenhum porque eles têm 3 anos para terminar. Né? E a gente fica amarrado a um contrato que foi assinado no governo anterior, entendeu? Que tem que executar. Então é complexo, né? E para minha surpresa ali, quando eu estava em maio, mais ou menos, as obras, né? A obra começou acho que em outubro do ano anterior, ou agosto, setembro, por aí. Quando estava em maio, daí eu soube que esse ano de 2022, a Águas de Joinville ia passar lá o esgoto e ia cortar tudo de novo. Tipo, como assim? Como que está sendo feito duas ruas importantíssimas, né? Pavimentação totalmente nova, e um ano depois vai rasgar para passar esgoto, né? E aí para tudo, rever, né? E tudo mais, aí conseguimos passar toda a tubulação para as calçadas, então por isso que ainda as calçadas não foram terminadas, né? Enfim, assim, isso realmente, né, é a forma de como não pode acontecer. Então hoje todos dentro da prefeitura já sabem que tem que analisar bem os contratos, tem que pegar os contratos dentro dos prazos justos e corretos para que as empreiteiras também entreguem a obra ao menor tempo possível. Hoje já mudamos também as obras para que possam ser feitas à noite, final de semana, feriados, coisas que não eram feitas, né? Porque você pega vias dessas importantes, que você tem um fluxo diário gigantesco e que as pessoas não têm para onde mudar o trânsito, é fundamental que você possa fazer à noite. Por exemplo, a Autocar Derf nós fizemos à noite, a Anita Garibaldi nós fizemos à noite, que eram 2 ruas que não tinham opção, né? Bem e quando comparar, a gente né? faz de madrugada, simplesmente as pessoas no dia a dia circulavam lá e sem prejuízo nenhum. Então a gente já trouxe várias inovações e várias melhorias, né, para que isso não ocorra nas obras que a gente está licitando. Mas infelizmente essa do Boa Vista, né, é muito ruim. Assim, eu passo lá e eu fico indignado realmente com tudo do jeito que está, dá uma sensação de abandono, né, e a gente fica de mãos atadas, e é isso que eu digo, assim, esse excesso de burocracia no Brasil, né, deixa isso acontecer, né, e a gente fica realmente de mãos atadas.
Vamos falar também de coisas positivas, né? Os principais desafios já foram. E as conquistas até aqui, Adriano? Primeira coisa que eu vejo como uma grande conquista, daí é minha parte, né? É ver que nós não temos um prefeito, nós temos dois, né? Que você e a Regiane trabalham muito em sinergia. E não é Batman e Robin, é Batman e Batman. É uma dupla de iguais, né? Claro, você é o prefeito e ela vice, mas na sua ausência ela foi a prefeita. Então isso para mim já é um avanço muito grande, por nós não vermos ali uma disputa tal qual nas secretarias. A secretaria tal é indicada por um partido, não vou contribuir com ele, com a minha secretaria, porque senão ele vai ganhar politicamente. Tudo trabalha em sinergia. Mas dentro do teu governo, qual que tu avalia até agora como aspecto mais positivo? Olha, são alguns pontos, né, que eu vejo assim que a gente conseguiu fazer mudanças e que o Joinvilense ficou muito feliz com isso, que foi o resgate do centro da cidade, né, Jerônimo Coelho, Visconde Toné. Não foi simples conseguir aquilo, foi uma ação de muitas secretarias em conjunto, né, e conseguimos então restabelecer ali a mobilidade. Aí também tivemos a regularização fundiária da Vigorelli. Eu acho que foi assim, um grande marco para a cidade, né, um negócio que estava travado há 30 anos, né, e agora a gente tem total condição de fazer os investimentos lá em cima. A Vigorelli vai ficar maravilhosa, né, vai ficar muito linda, vai ser um grande parque da cidade, vai ser um grande ponto turístico da cidade, com certeza. Aquele asfalto ali, daquele trecho que falta, vai sair também? Vai ser feito asfalto até a balsa, iluminação, a pavimentação dentro da Vigorelli, orla nova, né, tá previsto 2 trapiches flutuantes, né, tá previsto saneamento básico, enfim, então assim vai ficar muito bonito, assim, né, um ambiente extremamente bucólico, porque ela fica do mesmo tamanho que ela tá, não pode ser novas construções e nada, mas ao mesmo tempo com a infraestrutura, né, da urbanização. Então vai ficar muito, muito legal. Vai ficar um grande parque, um ambiente para ser bem frequentado aí em famílias. Né? E aí o asfaltamento também da cidade, cada rua que a gente consegue asfaltar, né, ruas de barro que a gente põe um asfalto novo, é uma maravilha para quem mora ali, né, naquela rua, traz uma qualidade de vida fantástica. Foram quase 60 quilômetros de asfalto ano passado feito, esse ano tem mais uma projeção enorme a ser feito, então isso é conquista diária, né? Todo dia a gente tem alguma rua que a gente está asfaltando, né? Isso é muito interessante. E para mim o Natal foi um momento talvez assim que mostra que tudo valeu a pena, né, ver o centro da cidade cheio de famílias, aquelas crianças naquela neve, né, não só crianças, né, adultos também curtindo a neve. Foram 6 mil pessoas por noite que frequentaram o centro da cidade. Apesar da pandemia, né, porque muita gente nem ia. Então, muito legal, sabe? Isso demonstra assim, de que realmente a gente pode fazer a diferença na cidade, a gente pode atuar, né, e sem dúvida nenhuma o trabalho em time é o que mais me satisfaz, assim, né? Um trabalhando com o outro. Eu e a Regiane, a gente realmente é uma dupla, a gente tem uma sinergia fantástica, nunca tivemos uma discussão sequer, né? E nem por isso um concorda com o outro o tempo todo. Quando um tem uma opinião, um fala, o outro discute e a gente chega juntos à conclusão. E isso é muito bom para a cidade, né? Porque você divide, você toma as decisões em conjunto, né? A chance de errar é muito menor, né, divide um pouco também o peso na decisão, então isso é muito bom. O Adriano, quase partindo para o final já, tá? Mas eu queria saber o que mudou do Adriano, pai dos meninos em casa, para o prefeito Adriano voltando para casa, tua rotina com eles. Eu mesmo tive que insistir bastante com a Simone para conseguir esse horário, porque eu sei da tua dedicação à tua família, para conseguir estar com eles o máximo de tempo possível. O que mudou? Como é que é hoje essa tua relação familiar, cara? Eu tento manter o máximo da rotina que eu tinha, porque eu sempre fui uma pessoa de trabalhar de segunda a sexta-feira, né? Então esse horário do trabalho eu mantenho dentro do trabalho, né? Então eu chego 7h30, 8 horas, 8h30 na prefeitura, depende do dia, né? Aí eu levo eles para a escola todos os dias, então já começa ali o contato, tomar o café da manhã juntos, né? Ir até a escola. E aí depois eu tento almoçar todos os dias com eles, dificilmente eu marco reunião em almoço, né? Então a gente faz questão de almoçarmos juntos. E quando termina a agenda do dia, né, que geralmente termina entre 7, 7h30 da noite, eu tô em casa também com eles. Daí por várias vezes eu fico parado no carro, ainda assinando decretos e tudo mais, porque quando eu entro dentro de casa, eu tento não levar mais serviço para dentro de casa. Entra o pai, não o prefeito. Aí eu sou o pai, O que muda realmente é a exposição, né, para todos nós.
Afinal, assim, para os meus filhos, eles acabam hoje sendo reconhecidos como filho do prefeito, então isso muitas vezes assusta eles, né? Chegam lá, eles não são mais a Isabela e o Lucas, eles são filho do prefeito. E a exposição da gente estar num local, enfim, um restaurante e tudo mais, as pessoas virem abordar, né? O que é natural e assim é muito bom, né? Afinal, a gente recebe muitos elogios e muita gratidão, né? Eu sou muito grato pelo carinho do joinvilense, mas é diferente, né? Porque até então você andava na rua e tudo bem, agora, né, as coisas mudam. Mas eles estão bem, assim, a Bianca, a minha mulher, é uma pessoa fantástica, né? Eu tenho uma admiração enorme por ela, né? Ela é minha parceira, é minha cúmplice, é minha companheira, né? E a gente está juntos, então ela dá todo esse suporte para a Isabela e para o Lucas, né? Para que eles também não sintam tanto, né, essa exposição. Enfim, estamos bem, né? A família está bem. Que bom, porque manter o equilíbrio é importante, porque é para onde você volta no fim do dia, cansado, estressado, e bota a cabeça no travesseiro e pensa, agora tô em segurança, né? Exatamente. Tô no meu lar. E, Adriano, ano eleitoral, né? Esse ano é um ano onde nós temos eleições para presidente, governador, deputados e senadores. Qual a expectativa da prefeitura para esse ano com relação às eleições e a tua expectativa pessoal também? O que tu imagina que pode mudar e, inclusive, para o próximo ano, né? O ano de eleição eu acho assim errado o Brasil cada 2 anos parar para ter eleição, né? E a gente vê, por exemplo, na prefeitura o quanto isso prejudica o dia a dia de uma prefeitura, porque afinal várias coisas não podem ser feitas em ano de eleição, né? Então você perde esse ano para várias coisas que poderiam estar andando. Então esse é um fato. Eu acho que o Brasil ele precisa discutir uma reforma política, né? Para que a gente defina um ano só para eleger todo mundo e que seja então 5 anos ou 6 anos sem reeleição. Enfim, são discussões que realmente tem que acontecer, né? Que a gente vê hoje que na prática 4 anos é pouco, 8 anos é muito, né? E isso tem que ser realmente discutido. Esse ano a gente vai ter eleições para governador, presidente da República e deputados e senadores, né? E obviamente eu sou do Partido Novo, então, né, obviamente eu vou estar defendendo ali a chapa do Partido Novo, então nós vamos ter candidato a governo do estado pelo Partido Novo, né, que é o Tramontim, vamos ter também candidatos a deputados estadual, federal, aqui por Joinville, a senadora ainda não está muito definido ainda como vai ser, né, presidente da República tem o Felipe Dávila, né, que vem pelo Novo. Enfim, essa é a agenda, né? Mas dentro daquela coisa, assim, tocando, administrando, né, a prefeitura, né, respeitando a posição dos joinvilenses também, né, e pensando sempre no melhor para a cidade. Bom, eu quero destacar que nós estamos aqui no dia 12 de abril de 22, porque as coisas são muito dinâmicas na política e na prefeitura, né? Então qualquer coisa que tenha mudado nesse período aí, né, até o programa ir para o ar, né? Ou não sei quando as pessoas estarão assistindo. Mas agora nós vamos partir para o final. São as pedradas finais do Estiloida. Pode ser? Adriano, olhando para a tua trajetória, como profissional, empresário antes, agora como prefeito, qual que é o teu maior orgulho, tua maior conquista que tu vê? Nem sempre, por exemplo, nem sempre o título daquele que joga futebol é o mais importante. Às vezes ele teve uma outra conquista que foi mais importante. Para você, pessoalmente, qual foi o teu maior orgulho na tua carreira? A minha maior conquista, sem dúvida nenhuma, é a minha mulher e os meus 2 filhos. Sem dúvida nenhuma. É a minha família. A forma como a gente se moldou, como nós nos construímos todos os dias, né? Enfim, assim, o amor que eu tenho a eles e eles têm a mim. Então, é isso que eu tenho mais de orgulho, assim, né? Uhum. Eu fui candidato a vereador, volto a repetir isso, né? E o meu filho é Júnior, então ele tem o mesmo nome que o meu. E eu sempre disse, assim, que eu tinha muito medo do nome do meu filho estampar um jornal por algo negativo, né? Então a responsabilidade que eu carrego, o amor que nós temos pelos filhos que nós temos, é de também colocar o nome deles em jogo quando a gente tá numa posição como essa, né? E é muito legal te ouvir falando isso. Mas eu queria saber qual é um sonho que você tem ou já teve e que pouca gente sabe. Cara, eu adoro navegar, né? Adoro, assim, eu estando no mar eu tô em paz, né? Então eu tenho um sonho realmente de pelo menos morar 1 mês ou 2 meses em algum ambiente bem
longe de tudo, assim, a bordo de um veleiro ou alguma coisa assim, né, para curtir a natureza, assim, bem de perto, assim. Esse é um sonho que eu tenho muito, assim. Um dia eu vou realizar. Vai, com certeza. E qual é a tua maior saudade? Se você pudesse revisitar algum momento da tua vida, algo que você viveu, pessoas ou algum lugar específico, para onde você viajaria no tempo? Se tivesse um DeLorean de volta para o futuro? Olha, momentos assim que foram momentos muito gostosos da minha vida foi na época do Colégio Bom Jesus, no Grêmio Estudantil. Foram momentos assim de uma descoberta muito grande para mim, né, onde eu fiz amigos e tudo mais, e ali foi um momento realmente de transformação assim na minha vida, assim. Eu tenho boas memórias desse momento. Adolescência, é isso? Isso é 15, 16 anos, assim, 16 para 17. Foi bem essa época, bem legal. Que legal. Eu lembro também dessa minha fase, eu estudava no colégio do Santos Anjos, e eu tocava na banda marcial do colégio. Então essas viagens, acampamentos que a gente fazia, cara, é uma fase realmente Exatamente. Muito legal. E através do Grêmio a gente acabou fazendo isso, assim, em grupos e organizando festas e fazendo ações sociais. Enfim, assim, foi um momento de realização pessoal muito grande, assim, foi um momento de descoberta, assim, nossa, a gente consegue fazer isso, né, que legal. Uhum. Já começava ali o político Adriano. Pois ali eu nem imaginava isso, né? Porque eu era extremamente tímido, né? Eu era muito tímido, então eu não participei de eleição nem nada, eu fui convidado pelo grupo que ganhou. Mas aí depois a forma como eu conduzia as reuniões e como eu me organizava, eu fui crescendo dentro do Grêmio, acabei virando coordenador geral das atividades e tendo uma importância dentro do grupo ali. Então isso foi importante para mim, assim, foi uma conquista pessoal, assim, porque eu me sentia aquele CDF, né, que só estudava, não tinha muitos amigos, né, e de repente você faz parte de um grupo maior e você, né, consegue fazer uma diferença numa sociedade assim, aquilo foi muito bom. E se você pudesse, por um dia, ocupar o lugar de alguma pessoa na história, uma pessoa em um momento, quem você gostaria de ser? Olha, eu tive eu tive a oportunidade, o privilégio de ser testemunha ocular de um dos momentos talvez mais importantes do Brasil, né, e que da memória do brasileiro, que foi quando o Ayrton Senna ganhou no GP em São Paulo. E aquilo foi muito legal, assim, né, porque eu acompanhava a trajetória dele e tudo mais, o quanto ele se dedicou para vencer uma corrida no Brasil. E de repente, né, lá estava eu, né, com a minha família, a gente sentado assim na grade, e ele deu aquela última volta, ele ganhou, e ele acabou parando o carro de esgotamento de estafa, assim, na nossa frente, assim, né, e a gente vendo ele sendo retirado, eu acionado. E assim, aquele momento eu disse assim, nossa, um dia que eu possa também ter isso na minha vida, assim, né, de me dedicar muito a alguma coisa, né, e conseguir realizar isso em volta de amigos, estando em casa, né, isso eu acho que talvez tenha sido um grande privilégio dele, né, de ele conseguir conquistar a vitória onde ele mais desejava. Ele fez essa última volta, eu acho que só com a sexta marcha, né, estragou o câmbio. Isso. Só que para ti ser esse cara, tu vai ter que tirar o Alisson Júlio da frente, porque ele falou a mesma pessoa no mesmo dia. Sério? O vereador Olha Alisson só. queria ser o Ayrton Senna nesse grande prêmio. Pra você ver como, né, esse momento foi um momento. Porque se a gente resgatar também o Brasil, na época, o Brasil era um país cheio de problemas. E talvez a grande alegria do brasileiro era ligar a televisão aos domingos e acompanhar a cena da vitória do Ayrton Senna, né? Então ele significava muito mais. Ele era uma imagem positiva para o mundo do Brasil, né? Ele era um bom cidadão, assim, que levava a bandeira do Brasil para o restante do país, do mundo, né? Então eu acho que tudo isso vem nesse significado, né? O Ayrton Senna, ele foi muito mais, né, do que um ídolo esportivo. Porque ali não tinha torce pro Vasco, torce pro Flamengo, torce pro Palmeiras. Ali não, ele representava o Brasil, né? Então realmente foi muito marcante. E pra gente encerrar, ao final da sua trajetória, né, o Adriano encerrou a sua trajetória como profissional, como prefeito. Como você gostaria que as pessoas te descrevessem? Esse foi o Adriano Silva. Uma pessoa que por onde passou só fez o bem. Essa é o meu propósito de vida, assim. É dizer, olha, conheci esse cara ou
vi ele atuando e por onde ele passou, ele deixou um legado melhor do que ele veio. Né? Esse é meu propósito de vida, é isso que eu desejo. Saiba que 2020 foi um privilégio ter te conhecido, né? Ter te acompanhado na campanha. Foi um ano muito difícil para mim, você sabe do momento difícil que eu e minha família passamos, e você foi a segunda pessoa para quem eu liguei, porque eu precisava de um acolhimento. E eu te liguei dirigindo, e te conhecer a pessoa que você é, foi um privilégio muito grande, e ai de quem fala mal de ti para mim, cara. Pode ter certeza, eu tenho muito orgulho de ter te ajudado na campanha, e conte sempre comigo no que for preciso, de verdade. Muito obrigado, Murilo, muito obrigado, e parabéns aí pelo programa, né? Muito legal, bate-papo, aliás, né? Que delícia, né? Estar aqui, é muito bom, obrigado, Gui, né, também, pô, fantástica, né, o Churiplan. Então tá obrigado, bom. Murilo. E eu quero agradecer então, Gui Mestieri, obrigado mais uma vez, meu amigo. O último é pra você. Aqui vai longe ainda, hoje a gente tem bastante comida. Eu servi aqui agora uma sobrepaleta com barbecue de whisky. Olha Só. É muito gourmet, né? Esse programa tá muito chique. E eu quero agradecer também o meu novo patrocinador nessa volta, né, na segunda temporada do Chiloida, que é a Opa Beer, fábrica aqui de Joinville, né, de cervejas, então que tá apostando. Quem não conhece a loja da Opa, vai lá conhecer, é muito legal, quer dar um presente para alguém, quer comprar cerveja, objetos de decoração, muito legal. E também a equipe da Motiva Filmes, hoje auxiliada aí pelo João, nosso compadre, nosso amigo, obrigado, tá? Sem dúvida, são os apoiadores que fazem esse programa acontecer, dando as mãos que a gente faz projetos como esse irem adiante. Aproveitando que nós vamos aqui hoje com um novo patrocinador, então pro final de semana, final de semana quando estiver no barco, né, um kitzinho de cervejas da Opa para acompanhar a viagem. Bem joinvilense. Pode deixar ali para ele ali. Que legal, né? Muito legal esse engradadinho, não conhecia esse engradado. Esse é seu. Que joia, obrigado mesmo. E continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Sugira convidados, mande perguntas, porque nesse programa aqui, quem ajuda a fazer são vocês. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigado, Adriano. Valeu.